Hoje nós estamos entrando aqui então no nosso 30º estudo do livro de Apocalipse, né? Estudo de número 30. Muita coisa, né? Então, mas graças a Deus. Hoje à noite nós vamos estar vendo sobre a Nova Jerusalém. No último estudo, que foi inclusive no domingo à noite, nós vimos a respeito do novo céu e nova terra que foi criado por Deus, né? A gente chegou a entender, irmãos, que essa terra aqui, se você ler, e eu até te encorajo, a gente não vai fazer a leitura por falta de tempo, mas eu encorajo cada irmão de verdade a fazer a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, principalmente os versículos 7 a 13. Por que ele é importante? Porque 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13, ele fala especificamente sobre o fato de que essa terra que nós vemos aqui, esse céu, tudo isso vai passar. Pedro, ele descreve ali a forma com que os elementos se fundirão. Tudo isso vai passar, vai acabar. Tanto é que, como nós estudamos no domingo à noite passado, nós vimos então ali que nós começamos o capítulo 21 dizendo que o primeiro céu e a primeira terra já passaram, então não existem mais. Nesse ponto aqui, João está tendo essa visão. Então, a terra, tudo aquilo que nós podemos ver aqui, como diz Pedro, ardendo se fundirá. Tudo isso aqui vai acabar. Tem algumas pessoas que acreditam que isso aqui vai ser restaurado, que vai ser trabalhado, e que no final das contas, a igreja de Cristo, os salvos, vão morar nesta terra aqui, mas uma terra melhorada. Isso não é verdade. Pedro já deixa claro para nós que tudo isso aqui vai acabar, vai se fundir, vai se desfazer, né, ardendo. Então dá a entender de que tudo isso aqui vai se queimar. Justamente por isso que existe a necessidade de um novo céu e uma nova terra, tá bom? Então aí nós vimos então sobre esse novo céu, essa nova terra, e aí depois João entra num assunto muito importante aqui. Ele disse no versículo 2 do capítulo 21 que ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, que de Deus descia do céu, né? Aí ele fala que ela estava toda adornada, né? Como uma noiva para o marido. Então, agora nós vimos, né, sobre esse novo céu, essa nova terra, o que é, o que significa, o que não vai ter morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nem nenhum tipo de sofrimento. Nós vimos isso no domingo passado, e agora ele vai entrar detalhadamente sobre essa nova Jerusalém que ele viu descendo do céu no versículo 2. Que cidade é essa? É sobre isso que ele vai mencionar aqui, tá bom? Então vamos fazer a leitura do texto aqui para a gente poder ter uma visão um pouco melhor, né, de uma forma geral. E aí depois a gente vai andando aqui nos versículos. Hoje é um pouco mais tranquilo, né, não vai levar muito tempo, até porque nós repartimos esse trecho no meio. Então diz assim, a partir do versículo 9, versículos 9 até o versículo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do levante ou leste, né, tinham 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente, ou seja, oeste, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo.
E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. A gente vai ver só até aqui, tá bom? Hoje, aí na semana que vem nós vamos ver a segunda parte. Aqui, nesse texto, ele vai dar a descrição mais física da cidade. Semana que vem, quando nós entrarmos na segunda parte, nós vamos ver que ele vai dar uma descrição, não somente alguns detalhes físicos, mas espirituais também. Ele vai falar sobre os santos que moram nessa cidade, ele vai falar sobre o Senhor, sobre a glória do Senhor e outras coisas mais, tá bom? Então hoje a gente vai ficar com esse pedaço aqui que nós vimos, tá? A partir do versículo 9, então, João descreve a cidade com detalhes, e ele tentou passar para nós, irmãos, aqui uma descrição, ele tentou descrever algo que é indescritível. Ele tentou mostrar para nós algo que era praticamente impossível de se escrever e de definir, né? Por causa da grandeza de toda aquela visão. Então, imagina a tarefa, né, que foi aqui para João escrever essas coisas e tudo aquilo que ele tinha visto, que ele havia visto, né? Então, nos versículos 9 e 10, nós vemos aqui, você viu que um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, ele convidou João e disse: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Você lembra que os últimos flagelos ou castigos de Deus foram as taças da ira que foram derramadas, né, as taças da ira de Deus. Então, 7 anjos com 7 taças, cada uma das taças tinha um castigo vindo do Senhor. Um daqueles 7 anjos foi o que chamou João, dizendo: olha, vem, eu vou te mostrar a esposa, né, a mulher do cordeiro. E quando fala esposa, nós sabemos muito bem que está falando da igreja, porque a igreja, todo o Novo Testamento, ele compara a igreja como uma esposa. Aliás, ele afirma que a igreja é a esposa do cordeiro. No capítulo 19 nós vimos o casamento, né, as bodas do cordeiro. Agora ele está mostrando aqui a esposa. E aí ele disse no versículo 10 que João foi levado em espírito para um alto monte, e dali ele teve a visão da Nova Jerusalém. Por que é chamado de esposa? A Nova Jerusalém é chamada de esposa. Não que esta cidade que nós vamos ver aqui em si seja a esposa do cordeiro, mas o fato é que esta cidade, ela é caracterizada pelos seus moradores. Então João, lá de cima, ele já teve aquela visão da Nova Jerusalém, que era o lugar da habitação da esposa do cordeiro. Então o anjo disse: olha, eu vou te mostrar a esposa. Então João subiu, ele levou João ao alto monte, e aí ele teve aquela visão daquela grande cidade descendo do céu, né, e ali caracterizada pela esposa do cordeiro. Eu mencionei no domingo que tanto no versículo 2 quanto agora no versículo 10, ele diz que a Nova Jerusalém, essa cidade, ela descia do céu. Então, algumas pessoas acreditam que ela vai estar pairando no ar, outras acreditam que ela vai descer e vai se estabelecer nesse mundo. Não sei, a Bíblia não é clara sobre isso, mas o fato é que, independente de qualquer coisa, essa cidade, nós vamos ver aqui que é uma cidade gigantesca. E essa cidade será a morada dos santos, será a nossa morada. Então, não somente um novo céu e uma nova terra, nós vemos aqui, mas também nesse novo céu e nessa nova terra, nós temos uma cidade que também é Nova Jerusalém.
Quando fala Nova Jerusalém, não quer dizer, não tem nada a ver com a antiga Jerusalém, na época de João, ou a atual Jerusalém que nós temos hoje. Não tem nada a ver. É uma nova cidade. Então, o melhor termo que a Bíblia deixou registrado aqui para nós, que Deus preferiu registrar, é como sendo a Nova Jerusalém, né? A cidade dos santos. Tá? Então, você vai ver aqui que essa cidade ela é caracterizada pelos seus ocupantes, a esposa do Cordeiro. Algumas pessoas que estudam esse trecho afirmam que essa Nova Jerusalém, como ela desce do céu, e aqui não faz menção de ela ser criada, algumas pessoas acreditam que essa Jerusalém ela já existe, ela já foi criada, e algumas pessoas acreditam que ela já é a morada, né, dos santos. Então, não sei, a Bíblia também não menciona sobre isso, né, mas pelo fato de ela não haver sido criada, nós vemos que ela simplesmente desce. Então não fala que Deus criou a Nova Jerusalém, mas aqui Deus criou o novo céu e a nova terra, e entre esse céu e essa terra desce a Nova Jerusalém. Né? Então não sabemos, mas está aí algo que algumas pessoas acreditam, tá bom? Andando mais aqui, no versículo 11, nós vimos aqui que ele diz, falando dessa cidade, né? E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. A glória de Deus, nós vamos chegar a ver aqui que a cidade não necessita de sol, não vai ter sol. A glória de Deus é aquela que ilumina a cidade. Então a glória de Deus estará lá, e essa glória vai ser a iluminação da cidade. Então não tem sol por lá, tá? João ele tenta descrever de alguma forma essa glória, essa luz resplandecente, então ele faz algumas comparações. Que para nós a nossa mente é limitada e o nosso conhecimento e entendimento são limitados. Por exemplo, eu não conheço, eu não sei detalhadamente sobre todas as pedras preciosas. Então eu não sei, para mim fica difícil um pouco, a não ser que eu pesquise, né, e olhe detalhadamente. Mas ele faz algumas comparações aqui. Por exemplo, ele fala que a glória de Deus, a luz da glória é como uma pedra preciosíssima. Aí depois ele fala como jaspe. Você vai olhar a pedra de jaspe, eu não sei quantos conhecem, mas ela tem cores variadas. É uma pedra opaca, não é translúcida, você vê do outro lado, mas ela tem cores variadas. Mas geralmente ela é um tipo de pedra que ela é derivada, a sua cor, ela deriva do vermelho ou do marrom. Então a maioria das pedras de jaspe que são encontradas, ela é um vermelho ou um marrom, alguma coisa nesse tom aí. Então João ele compara a luz dessa glória como uma pedra de jaspe. Né? Então é interessante isso. E aí ele ainda diz que também ele usa também o cristal resplandecente, um cristal que resplandece a luz. Né? Então assim ele compara a luz da glória de Deus. Tá? Nos versículos 12 até o versículo 14, nós temos aqui a descrição dos muros da cidade. Os muros dessa cidade, olha só no versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 pedras. Aliás, portas, perdão. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas suas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então você vê aqui que ele começa a descrever agora, você vê toda a descrição física, os muros da cidade. Os muros da cidade. Então você vê que a cidade ela possui 12 portas, sendo 3 portas de cada lado, nós vamos ver isso aqui. Né? Olha o versículo 13. Do lado, a minha tradução aqui diz levante, do lado do levante, levante é leste, né? Do lado, o lugar onde se levanta o sol. Do lado do leste tinha 3 portas. Do lado norte, 3 portas. Do lado sul, 3 portas. E do lado oeste, ou poente, né? Algumas traduções trazem, 3 portas. Aqui já dá uma descrição um pouco mais precisa. Então, se tem 3 portas de cada um dos lados, então nós entendemos que essa cidade ela é quadrada. Tá vendo? Ela é quadrada.
Então a gente vai entendendo um pouco melhor. Então já vai formando aí na nossa mente, já vai formando, né? A nossa imaginação já vai imaginando como é que é essa cidade. Então nós temos ela quadrada. Aí diz ali no versículo 14: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê, a cidade então é quadrada, tem três portas em cada um dos 4 lados. Então ela é quadrada, tá bom? De acordo com essa visão, em cada porta havia um anjo. Um anjo em cada uma dessas portas. Agora, por quê? Para proteger a cidade? Não, o fato é que a gente sabe muito bem que, é claro para nós, essa cidade aqui é uma morada perfeita, não necessita de proteção. Não vai haver inimigos, vai ser protegida de quê? Então não é proteção, né? Não é para proteger. Mas então pode ser, aí nós imaginamos que, por que existe um anjo em cada uma das portas? Pode ser, né, para que aqueles anjos sejam representantes do Senhor, porque a cidade é a cidade santa, né? Então, aí algumas outras pessoas acreditam que, nós vamos ver aqui que essa Nova Jerusalém, quando ela desce do céu, então há essas portas, nós vamos ver que ela é um formato de cubo. Toda essa cidade é um formato de cubo. Então aí algumas pessoas acreditam, né, que os santos vão poder sair dessa cidade, passear por essa nova terra e depois voltar, esses anjos recepcionarem. Então eu não sei. Tem muitas pessoas que têm vários, né, pessoas viajam no seu entendimento, né, sobre isso. Mas a Bíblia não fala, então aí você tem suposições a respeito disso, tá bom? Mas eu particularmente acredito que esses anjos, como eles faziam aqui na terra eles eram representantes de Deus. Então eu acredito que ali também eles estarão nas portas para serem representantes, né, do Senhor. Em cima de cada uma dessas portas, você viu ali também que estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, né? Daí que você vê a importância de Israel em toda a profecia bíblica, né, como a nação escolhida por Deus. Então aqui ela recebe um lugar de honra, os nomes das 12 tribos em cada uma das portas, nessas 12 portas, 3 portas de cada lado, né? Agora o interessante, irmãos, é que, fazendo algumas comparações aqui com o Antigo Testamento, nós temos algo interessante aqui. 3 portas de cada lado, em cada porta o nome de cada tribo de Israel, das 12 tribos. Quando nós olhamos, e aí ele diz ali, né, quando ele fala, por exemplo, no versículo 3, ele disse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, falando dessa Nova Jerusalém. O tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus é a habitação de Deus. Claro que aqui está falando de um tabernáculo celestial, nada físico como nós temos no Antigo Testamento. Mas quando nós fazemos a comparação desse tabernáculo espiritual com o tabernáculo físico, lá em Números capítulo 2, você tem uma descrição interessante ali, porque também naquele tabernáculo, as tribos foram organizadas 3 de cada lado, em volta do tabernáculo. Então achei interessante, tá? E só uma curiosidade para nós, né? Lá em Números 2, cada um, você vê ali, né? Então, olhando por esse lado aqui, né, do que nós estamos, no lado norte, então você tem 3. Dan, Azé e Naftali, né? Aí no lado sul você tem mais 3, Gade, Ruben, Simeão, né? Do lado norte, sul, leste, Benjamim, Manassés e Efraim. E do lado oeste, Judá, Issacar e Zebulon. Então, da mesma forma, aqui tem o nome das 12 tribos, em cada uma das 3 portas de cada lado. No tabernáculo também tinha. Então você vê que vai fazendo certas ligações, né, com essas coisas, tá bom? Então eu achei interessante, tá aí uma curiosidade para nós, tá? No versículo 14, nós temos aqui então os fundamentos da cidade, 12 fundamentos, e os nomes, em cada fundamento, os nomes dos apóstolos, né, em cada um dos alicerces. Fundamentos são alicerces. Os 12 apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus para o acompanhar no seu ministério terreno.
E após a morte e ascensão de Cristo, eles deram continuidade, né, ao testemunho de Jesus, à fundação da igreja, à expansão do evangelho, foram grandemente usados para o início da igreja. Então aqui também eles recebem um lugar de honra. Nas 12 portas, os nomes das 12 tribos. E agora aqui, em cada fundamento, alicerce, em cada um dos alicerces, nós temos o nome dos 12 apóstolos. 12 tribos, os 12 apóstolos são colocados aqui também na cidade. Então está aqui algo interessante. A partir do versículo 15, nós vimos ali algumas coisas também. Ele diz assim, olha, 15. E aquele que falava comigo, ou seja, aquele anjo que tinha uma das 7 taças, né, que nós vimos, tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então começa uma medição. Agora vai começar a medir a cidade. Você vê os detalhes da cidade. Quanto ela mede, qual é o tamanho dessa cidade aqui. Tem algumas informações que, se a gente não dar uma pesquisada, a gente não vai saber precisamente. Vamos trazer isso para nós aqui, para a gente entender a estrutura, né, o tamanho dessa cidade, então. Então, no versículo 15, um anjo, né, veio e começou a medir. Aí, 16. E a cidade estava situada em quadrado. Tá, sabemos que é um quadrado. E o seu comprimento era era o mesmo da sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Agora, presta atenção nisso. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura, a mesma medida. Então, agora nós entendemos que não só é um quadrado, mas é um cubo. O mesmo comprimento é a mesma largura e é a mesma altura. Então, isso aqui é um cubo. É um cubo. Tá? E aí ele diz aqui que qual que era essa medida? 12.000 estádios. 12.000 estádios. Para nós, se a gente não pesquisa sobre isso, fica uma coisa meio vaga, um estádio. Aí na nossa mente já vem o tamanho do estádio, né? Maracanã ou tal. 12.000 estádios. Tá, o que é esse 12.000 estádios? Tudo bem. A conversão de um estádio era um tipo de medida de tamanho, tá? Então, a conversão, quando nós convertemos um estádio para metros, que é a nossa unidade de medida, né? Então, dependendo de regiões, um estádio tem variações. Assim como, por exemplo, a nossa medida é em metros, né? Você vai em outras partes do mundo, já é outras medidas, aí já são pés, polegadas, etc. Então, você vê que, convertendo, um estádio dá uma média, depende da região, mas a variação é pouca, uma média de 185 metros. 185 metros, normalmente, é um estádio. Essa é a média. Então, se um estádio mede, em média, 185 metros, 12.000 estádios, ou seja, 12.000 vezes 185, resultam em 2.200 quilômetros. Agora, lembrando, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e altura. 2.200 quilômetros, tá? A forma de um cubo. Pessoas tentam desenhar para a gente poder... Então, assim, quando a gente olha desenhos e ilustrações, isso nos ajuda um pouco a ter um entendimento um pouco melhor. Agora, a gente sabe, tudo isso é imperfeito, né? João foi o único que teve essa visão aqui. Mas pessoas, né, começam a desenhar e ilustrar sobre isso. Aí eu dei uma olhada, então algumas pessoas arriscaram. Então, só para ter um pouco mais de entendimento, né, algo mais palpável, a Nova Jerusalém, então, ela é uma forma de cubo. Você vê 3 portas aqui, 3 de lá, 3 de cá e 3 de lá. Em cada porta, um anjo. E aí nós vamos ver, né, nós vamos ver que cada porta é uma pérola. É uma pérola. Agora, se essa pérola vai fechar a porta, rolando, se vai abrir, não sei nem para que fechar a porta, porque não vai ter inimigo, não vai ter nem noite lá, né? Não vai ter nem noite, tá bom? Então ali pessoas vão, né, viajando, né, nos seus pensamentos. Aí outros colocam ali, né, dessa forma aqui. Tá vendo? Alicerces e tal.
Agora, andando aqui, só para a gente fazer uma comparação, para a gente entender um pouco melhor sobre tamanhos, porque a nossa mente é muito finita. Tamanhos. Esse aqui, essa é a largura e a altura do nosso país, do nosso Brasil. Você vê que o Brasil, de um ponto a outro, ele tem 4.394 quilômetros e de lá para cá, 4.319 quilômetros. Esse é o tamanho do nosso país. É grande, né? O Brasil é grande. Já pensou? 4.000 quilômetros? Então é muito grande. A gente tendo isso em mente, nos ajuda a entender um pouquinho só, um pouco melhor sobre o tamanho da Nova Jerusalém. Por quê? Quando a gente pega ela e coloca ela em cima do Brasil, ela ocuparia aquele quadrado todo ali, aquele espaço. Aí tem pessoas que dizem assim, puxa, mas ainda assim é pequeno para tanta gente. Já pensou os salvos de todas as eras morar num lugar desse, só 2.200 quilômetros? Só que nós não podemos esquecer que, na lógica, eu particularmente creio que se ele colocou aqui a medida da sua altura também, aqui ela é colocada como uma grande cidade. Uma grande cidade. Então, eu particularmente consigo ver aqui claramente que ela tem tanto o seu comprimento quanto a sua largura e a sua altura. Ele colocou a sua altura porque eu acredito que vai preencher todo esse cubo. Nós somos acostumados com plano, né? Assim, a gente vê prédios, tal, mas ninguém vai ver um prédio de 2.200 quilômetros de altura. Não tem isso. Já pensou um prédio de 2.000 quilômetros de altura? Não tem. Mas eu consigo imaginar essa cidade dessa forma. Entende? Aí quando a gente pensa nela dessa forma, cabe muita gente ali. Cabe muita gente, né? Tá vendo? Então a gente olhando isso dá um pouco mais de entendimento, né? Assim dá para entender um pouco melhor, tá bom? Então parece ser impossível, mas quando nós pensamos que não foi à toa que ele deu essa medida da altura também, não só comprimento e largura, mas também a altura. Por quê? Eu acredito que não foi à toa que ele deu a medida da altura. É porque toda essa cidade é preenchida com os santos. Agora, aí você vai pensando, né, se são prédios, não sei, né? Mas de alguma forma nós sabemos pela fé que é assim que vai ser, tá bom? Então aí, no versículo 17, nós vimos aqui então que ele fala a respeito do muro, né? Ele dá a medida do muro no versículo 17, o muro da cidade. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo. 144 côvados. Vamos por parte, côvados. Agora vamos transferir para nós também. Nós já sabemos que a cidade tem 2.200 quilômetros. Agora, côvados. Qual que é a medida, né, de côvados? Ele fala aqui, depois que ele fala sobre côvados, a gente vai voltar a isso aqui, ele diz conforme a medida de homem. Conforme a medida de homem. E aí ele diz que é a de um anjo. Tem gente que trata esse pedaço aqui dessa forma. Olha, tem pessoas que dizem que quando ele fala que é a medida de um homem, conforme a medida de homem, que é a medida do ser humano, que o ser humano utiliza, que é a medida de um anjo. Aí pessoas afirmam que o tamanho de um anjo é 144 côvados, que é o tamanho de um anjo. Não sei, a Bíblia não fala sobre isso aqui, né? Mas está aí uma suposição que alguém supõe, né? Mas aí, então, quando ele fala que conforme a medida de homem, que é medida de um anjo, outros acreditam que ele está falando assim, conforme a medida de homem. Qual que é a medida de homem? Que o ser humano utiliza é côvados, para aquela região, para aquela época, côvados, que é a medida de anjo. Então, um anjo utilizou a medida em côvados para que as pessoas possam ter entendimento. Então, não sabemos exatamente o que quer dizer isso. Mas o fato é que, como ele diz que é medida de homem, né, ou a medida de homem, que na realidade ele diz assim, quando você olha a tradução, né, ela diz assim, medida de homem ou de ser humano, medida de ser humano.
não é? Medida de ser humano. Então, automaticamente a gente entende. É um tipo de medida que o ser humano usa, que nesse caso aqui são côvados. Agora, vamos lá de novo. Quanto mede um côvado? Um côvado. Depende da região, mas normalmente as variações são pequenas. Normalmente um côvado ele tem geralmente 45 centímetros. Um côvado, 45 centímetros. Então, 144 côvados, 144 vezes 45 centímetros, isso dá 64 metros, 65 metros. Quase 65 metros de altura. Então, o muro, o tamanho do muro, 65 metros. Essa foi a medida, o tamanho do muro que João viu. Agora, não fala se é a altura, se é espessura do muro. Algumas pessoas acreditam, até arriscaram colocar em certas traduções da Bíblia, que a medida da espessura do muro é essa. Usou a palavra espessura. Só que nos originais não tem isso. Não tem espessura. Então não fala. Aí algumas pessoas acham incoerente uma cidade com 2.200 quilômetros ter um muro de 65 metros. Por isso aí eles afirmam que, na realidade, esse muro não está falando da altura, mas da espessura. Só que não tem como a gente saber, porque a Bíblia não fala sobre isso. Tá? Vocês veem que eu sempre falo assim? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Porque eu prefiro falar, a Bíblia não fala sobre isso, do que ficar falando aqui coisas que acho que, se não está escrito, eu não vou falar que é isso. Eu não posso afirmar, né? A gente não pode afirmar, tá bom? Esse é o tamanho do muro. Mais ou menos aí 64 metros de altura, largura, não sei. Né? Mas aí, a partir do versículo 18, então, a gente já está terminando aqui, e depois não tem muito o que comentar. No versículo 18 até o versículo 20 são mencionados os materiais dos quais a cidade é feita, e também os materiais dos quais foi feito o muro e o alicerce. Então, você vê aqui no versículo 18, a construção do seu muro era de jaspe. Você vê que o muro era feito de jaspe, né? Que a gente já comentou sobre isso. Agora, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. A cidade, ela era feita de ouro puro, semelhante a vidro, a um vidro. Então, não dá para saber exatamente como é que é isso, mas o fato é que ela era feita de ouro. E é estranho porque ele coloca aqui ouro e vidro. Vidro, ele é opaco, ele é translúcido. Então, você imagina o brilho, né, a forma que é feita isso. Então, essa cidade é feita de ouro. A cidade é feita de ouro. Aí no versículo 19, nós temos ali os fundamentos do muro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa, os alicerces desse muro, onde tinham os nomes dos 12 apóstolos. Então, todo esse alicerce, ele era adornado com pedra preciosa. Aí ele dá aqui os adornos, os tipos de pedra. Vocês viram aqui, então? Começando do primeiro até o número 12, são 12 tipos de pedras preciosas aqui. Aí as irmãs aí que gostam de pedras preciosas talvez vai saber melhor do que nós, né? As cores e tipos de pedras, né? Ele fala jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. As irmãs aí já reconheceram algumas dessas pedras aqui? Então esses são os fundamentos, né, desse muro. Irmãos, é um negócio assim, fora do. Ninguém nunca viu algo parecido com isso, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade de entender. Tá certo? Então, e aí ele finaliza, então, concluindo aqui o nosso trecho, no versículo 21. E as 12 portas, aquelas portas ali, 3 de cada lado, eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Que interessante, né? Já pensou? Uma pérola gigantesca é a porta da cidade. Cada porta era feita era uma pérola. Ele nem fala aqui que era feito de pérola, ele só afirma que cada porta era uma pérola. Interessante isso. E aí, para finalizar, para a gente terminar com uma informação muito interessante para nós, diz assim: e a praça da cidade de ouro puro, como vidro
transparente. De novo ele fala aqui a respeito de um ouro tão puro, mas tão puro, que ele chega a comparar com um vidro transparente. Um vidro transparente. Mas o que eu chamo sua atenção aqui é que ele diz aqui a praça da cidade. Só que eu não sei a tradução de alguém aqui, se a sua tradução também está escrito praça. Quando nós pegamos essa palavra praça e buscamos a palavra original ali, grega, que é utilizada, a palavra na realidade, ela não significa praça, significa rua. Rua. A rua da cidade era feita de ouro. A rua. Né? Rua larga, avenida larga. Essa é a tradução para a palavra, que na realidade, quando você vai olhar ali que a praça da cidade, essa palavrinha praça, em grego, que é os originais aqui, ela está escrito, é a palavra plateia, em grego. Que traduzindo para o português é a palavra rua. Rua. Por isso que a gente canta tanta música, corinho, né, que vou andar em ruas de ouro. Tem hinos que falam sobre isso. Não praça, rua. Aqui foi traduzido como praça. Pode ser praça, não sei. Mas João aqui, ele colocou, a forma que foi escrito é rua. Rua de ouro. Né? Tá certo? Então, irmãos, você vê aqui que... semana que vem a gente vai continuar vendo a descrição e vamos entrar mais para um lado espiritual, porque ele já começa falando que não tinha templo, porque o Senhor Deus, né, o templo era o Senhor Deus. E aí ele diz que Deus e o Cordeiro. Então vai começar a entrar para um lado espiritual agora, aí na semana que vem, tá bom? Só que você já vê aqui que esses aspectos que a gente viu da cidade aqui é uma coisa maravilhosa. Como é que a gente consegue imaginar isso, irmãos? Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Até aqui nós vimos que será uma cidade de brilho e beleza que ninguém nunca viu. Não tem nem como descrever isso. Essas imagens que a gente viu não chegam nem perto. Esse é o lugar que nós vamos passar a eternidade. A gente, geralmente, nós não imaginamos isso. A gente vive a nossa vida e a gente só fica falando assim, eu vou para o céu um dia, quando eu chegar no céu, eu vou chegar lá no céu e tal. Mas para e já parou, poucas pessoas pararam e pensaram, como é o céu? A gente fala tanto nesse céu, né? Eu vou para o céu. A gente evangeliza, essa semana conversando com alguém, eu falei, olha, você tem certeza de que depois da morte você vai para o céu? Aí poucas pessoas têm esse entendimento de como é o céu? Esse céu que nós tanto falamos que nós vamos para lá um dia, que nós vamos passar a eternidade, como é esse céu? Aí poucas pessoas têm esse entendimento de como é esse novo céu, essa nova terra, como é essa nova Jerusalém. Que no versículo 24 nós vamos ver aqui que as nações dos salvos andarão na sua luz. Que luz? Na luz da glória de Deus que ilumina a cidade. Os salvos vão andar debaixo dessa luz, serem iluminados por essa luz. Aí pouca gente se dá o trabalho de pesquisar na Bíblia e, puxa vida, se é o lugar onde eu vou passar toda a eternidade, vendo Jesus face a face, conversando com Jesus, me deparando com a glória de Deus, com esse brilho, esse esplendor da glória de Deus, então peraí, como é essa cidade? Está aqui a descrição. Está aqui a descrição. Eu creio, irmãos, que cada cristão tinha que saber isso. Puxa vida, cada crente tinha que saber. Porque é o lugar que a gente vai passar a eternidade, ué. Será que as pessoas não têm interesse ou não têm curiosidade de saber? Como é que é isso? Quando nós olharmos essas 12 portas, cada porta uma pérola, como é que é isso? Os fundamentos todos feitos com pedras preciosas, como é que é isso? Essa praça ou rua que é feita de ouro, um ouro tão puro que parece mais um vidro transparente. Como é que é isso? Aquele ouro tão puro, mas tão puro, tão brilhante, tão polido, que você olha para ele e parece que você está olhando para um rio. Por causa da imagem que reflete, né? Você olha ali, você vê a sua imagem e aí você pensa, puxa vida, eu estou olhando para um rio. Não, é ouro. Como é que é isso? Esse é o lugar que nós vamos passar a eternidade.
Aí tem pessoas que olham isso aqui, tem pessoas que olham aqui e dizem assim, não, mas tudo isso aí é simbólico. É simbólico. Ué, irmãos, então se a gente vai simbolizar todo o livro do Apocalipse, então nós vamos ter que voltar lá no primeiro estudo e refazer ele todo, porque então tem algumas coisas aqui que não dá para a gente saber se é verdade ou se não é, porque já que o Apocalipse é tudo simbólico, então a gente tem que saber separar certinho o que é simbolismo e o que é realidade. E eu, particularmente, o que eu vejo aqui é a nossa realidade. É o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Por que é tão perfeito assim? Porque é esse o lugar que Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for e vos preparar, eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então esse lugar aqui é o lugar preparado para nós. Essa é a nossa glória. Então quando a gente vive a nossa vida nessa terra, nós devemos ter isso em mente. No novo céu e a nova terra, que como nós vimos, não existe morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Nós vamos estar com corpos transformados, sem nenhum pingo de falta de saúde, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada, nada, nada. Corpos perfeitos. Você não vai ter que lutar contra essas diversas doenças que tem por aí. Você não vai ter que lutar contra dores nos ossos, não vai ter que lutar contra diabetes, contra artrite, contra tantas outras coisas, enxaqueca, câncer e tantas outras doenças. Não vai. Porque nós vamos ver, quando a gente chegar no capítulo 22, que nada que contamina pode entrar nessa cidade. Nada. Então, justamente por isso, não existe nem dor, nem sofrimento nenhum, e muito menos a morte nesse lugar. É eternidade, imperfeição, com corpos transformados. Não é isso que nos dá esperança para vivermos o dia de amanhã? Porque se a gente não tiver essa esperança, as nossas lutas, dores e dificuldades de hoje vai resultar no nosso desânimo de amanhã. Então essa é a nossa fé. É nisso que a gente tem que firmar os nossos pensamentos, a nossa esperança. Tudo isso nesse mundo vai acabar. Um dia, tudo isso aqui será nosso. Porque conforme a gente viu lá em Apocalipse 21, né, acho que no versículo 7 ele diz, quem vencer herdará todas essas coisas. E nós chegamos a entender que quando ele fala quem vencer, nós comparamos com as 7 igrejas e comparamos com o texto de 1 João capítulo 4, versículos 4 e 5. Quem vencer, na realidade ele está falando ali dos salvos. Por quê? Porque o salvo é vencedor. O salvo é vencedor. Tá certo? Então que Deus abençoe, né, isso, e na semana que vem nós vamos entrar não somente mais algumas descrições físicas, mas também espirituais. O que nós vamos fazer nesse lugar? O que nós vamos fazer? A gente vai estar vendo isso na semana que vem, tá bom? Que Deus abençoe, né, o nosso entendimento na palavra.